Olá, pessoal! A gente está começando agora o PET 6, semana 1. E essa semana nós vamos falar sobre natureza morta, tá? Eu vou ler o texto com vocês vão me acompanhar. No final eu vou trazer as respostas do PET 5, semana 4. E a leitura das questões do PET 6, semana 1, ok? Então vamos lá? Natureza morta. Objetos inanimados são representados na pintura desde a Idade Média, em geral como fundos de pinturas religiosas de cunho realista. Mas é somente em meados do século XVI que a natureza morta emerge como gênero artístico independente em obras de pintores como Peter Aertsen, 1507 ou 1508 a 1575, e Jacopo Bassano, ca. 1510-1592, que articulam os temas religiosos da vida cotidiana e as cenas de gênero. A composição simbólica e grotesca com frutas, animais e objetos compondo figuras alimentam o desenvolvimento da natureza, morta no período. Na passagem do século XVII, a figuração documental, exigida pelas ciências naturais, joga papel destacado na valorização de uma arte que almeja representar os objetos e a natureza tais como empiricamente observados. Assim, o processo paulatina autonomia da natureza morta acompanha tanto a pintura naturalista, associada à ilustração científica, quanto a pintura de gênero, exemplarmente representada pelos artistas holandeses do século XVII. Os seus temas domésticos, figurados com riqueza de detalhes, os objetos frequentemente escolhidos para compor as naturezas mortas são mesas com comidas e bebidas, louças, flores, frutas, instrumentos musicais, livros, ferramentas, cachimbo, tabaco, etc. Todos referidos ao ambiente privado e à esfera doméstica, às vocações e aos hobbies, e à decoração e ao convívio no interior da casa. A desvalorização desse gênero pictórico reflete-se na sua própria denominação, nas línguas latinas, natureza morta, nature morte, e nas línguas saxônicas, still life, still leben, vida imóvel e vida em suspensão. A opção pela pintura natural das coisas naturais, destacando a presença do corpo e a realidade pormenorizada do objeto reveladas pelo contraste luz e sombra. A escolha de tipos populares para compor os cenários religiosos e gostos por cenas de gêneros marcam as obras do pintor milanês, um dos primeiros a desafiar a hierarquia imposta pelos teóricos da época, que viam a natureza morta como tema menor. Custa-me tanto trabalhar fazer um bom quadro de flores quanto um quadro de figuras, afirma ele. No século XIX, os impressionistas, ainda que afeitos às paisagens ao ar livre, vão realizar naturezas mortas, mas é com Paul Cézanne, 1889 a 1906, que o gênero ganha novas dimensões, imortalizado pela composição com maçãs executadas a partir de 1870. Os arranjos de objetos díspares nas diversas composições e colagens de Juan Gris, 1877-1927, Pablo Picasso, 1881 a 1973, e Georges Braque, 1872 a 1963, associam a natureza morta diretamente ao cubismo, ainda que o gênero atravesse toda a arte moderna. Como indicam as obras de Vincent van Gogh, 1853-1890, Fernand Léger, 1881 a 1955, Henri Matisse, 1869 a 1954, Charles Southey, 1893 a 1943, Pierre Bonnard, 1867 a 1947, entre outros. Giorgio
Morandi, 1890 a 1904, é um dos pintores modernos que mais se concentra em naturezas mortas. Seus objetos, garrafas, candelabros, potes, compostos com base em combinações cromáticas sutis, são esvaziados de conteúdo simbólico e literários, o que confere a essas obras uma dicção altamente pessoal. Na história da arte brasileira, as composições com frutas e vegetação de Albert Eckholt, ca. 1610 a ca. 1666, encontra-se entre as primeiras naturezas mortas realizadas. É possível acompanhar o gênero durante o século XIX, com as produções de Agostinho da Mota, 1824-1878, e Estevão da Silva, ca. 1844-1891, significativos pintores no contexto carioca. Já em São Paulo, na primeira metade do século XX, destaca-se a produção de Pedro Alexandrino, 1856 a 1942, com os artistas reunidos no núcleo Bernardelli e Grupo Santa Helena nas décadas de 1930 e 1940, o gênero ganha nova importância na arte brasileira. Nos anos de 1950, Milton da Costa, 1915 a 1888, Maria Leontina, 1917 a 1984, e Iberê Camargo, 1914 a 1994, entre outros, realizam naturezas mortas. Aí aqui algumas pinturas deles, tá? Pinturas de artistas que trabalham com natureza morta. Ok? Bom, agora eu vou ler as questões e a gente vai responder elas na próxima aula, ok? Atividades. Mostre que você aprendeu e responda. Você conhece ou já viu alguma pintura com a representação de natureza morta? Lembre-se de pesquisar em sua casa. É comum quadros, imagens com frutas, de vasos de flores. Escreva aqui como foi sua pesquisa e a experiência. Isso daqui, né, gente, nem precisa dizer que é resposta pessoal. Com base no texto, explique com suas palavras quais as características das obras de natureza morta. 3. Leia com atenção o texto e identifique nas afirmações abaixo quais são verdadeiras e quais são falsas. No século XIX, os impressionistas, ainda que afeitos às paisagens ao ar livre, deixam de realizar obras com naturezas mortas. Os objetos frequentemente escolhidos para compor as naturezas mortas são mesas com comidas e bebidas, louças, flores, frutas, instrumentos musicais, livros, ferramentas, cachimbo, tabaco, etc. Todos os referidos ao âmbito privado e à esfera doméstica, às vocações e aos hobbies e à decoração e ao convívio do interior da casa. Objetos inanimados são representados na pintura desde a Idade Média, em geral como fundos de pinturas religiosas de cunho realista. Mas é somente após a chegada da internet que a natureza morta emerge como gênero artístico independente. Com o artista Paul Cézanne, 1839 a 1906, que o gênero natureza morta ganha novas dimensões, imortalizado pelas composições com maçãs executadas a partir de 1870. Com o exemplo das obras reproduzidas acima e com o estudo sobre as técnicas da natureza morta, vamos produzir um desenho utilizando as características desse gênero? Vamos fazer com capricho e muita atenção. Você pode montar uma cena com objetos, frutas, vasos de flores e fazer o desenho com a técnica da observação, ou seja, olha para os objetos e faça desenhos no espaço abaixo em seu caderno. Ok? Aí, novamente, eles deixaram um espaço bem grandão aqui para a gente desenhar, né? Se você for fazer na folha, faz grande, tá? Tem muitos meninos que estão mandando desenhos pequenininhos. Não é para mandar desenho pequenininho, é desenho grande, tá bom? Então é isso, segue as respostas do PET da semana passada. Mostre o que você aprendeu e responda. Após a leitura do texto e seus conhecimentos sobre o circo, faça um breve comentário sobre a história do circo.
O circo é uma manifestação artística muito popular que consiste em um grupo de pessoas, artistas com várias habilidades diferentes que geralmente se apresentam em shows itinerantes, viajando por várias cidades. 2. Escreva com suas palavras. Você já assistiu um espetáculo de circo pela televisão ou ao vivo? Como foi a experiência? Faça um comentário. Aí não tem como eu responder para vocês, né? É uma resposta pessoal. 3. Com base na leitura do texto, faça uma descrição de cada atração que existe no circo. Escreva com suas palavras e da forma como que você entendeu o papel de cada personagem da arte circense. Então é pessoal, tá? Mas poderia ser assim: palhaço. O palhaço é uma figura inocente e divertida que permeia o imaginário das pessoas há muito tempo. Malabarista. O malabarista é o artista que manipula vários objetos ao mesmo tempo com agilidade e precisão. Mágico é o ilusionista do circo. Ele faz vários truques, incluindo desaparecimento, truques com cartas, dentre outros. Tá? Trapezista. São os profissionais que saltam de trapézio. Eles utilizam como membros desse grupo familiares. Geralmente, eles saltam às vezes mais de 10 metros de altura. Essa prática é perigosa e por isso requer muita confiança entre os envolvidos. E comumente é feita por membros de uma mesma família. Contorcionista. O contorcionista é um artista circense cujo objetivo é destacar essa possibilidade física do corpo humano. No setor do contorcionismo, há homens e mulheres que desempenham essa flexibilidade. As pessoas que praticam contorcionismo têm flexibilidade natural, ou seja, nasceram com este talento. As pessoas que descobrem sua flexibilidade quando têm menos de 7 anos podem ter um grande futuro nisso. Passando dos 13 anos, a pessoa pode ter mais dificuldade para desenvolver total flexão das articulações. Domador de animais. É o profissional que é responsável por amansar os animais silvestres, domando-os, adestrando-os e os ensinando a fazer coisas extraordinárias que possa vir a agradar o público-alvo. Tá? Então, o cara que amansa a fera, né, os leões, tigres, é o domador. Equilibrista da corda bamba. É o profissional que se equilibra em uma corda bamba, onde mostra suas habilidades de não cair, né? O que acontece, gente? Aqui embaixo é para vocês fazerem um desenho, tá? Sobre uma representação, né, do circo. Sobre uma apresentação do circo. Aí, vocês vão fazer o desenho e me mostrar, tá? Eu vi só um desenho e o desenho estava muito pequenininho, tá? Tem muita gente me devendo isso. É para me entregar, gente. Isso aqui vale ponto, tá? Então, gente, é isso. Na próxima semana eu trago as respostas do PET 5, do PET 6, semana 1, tá? Então, até lá, bom final de semana para vocês e até semana que vem. Beijinho.